pecado. Bom, eu quero convidar vocês a ficar em pé e abra sua Bíblia no Salmos número 77. Salmo 77. Vamos lá? Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes, eu estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, chamei à lembrança o meu canto, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Amém. Senhor, louvamos o Teu nome porque estamos aqui reunidos para louvar-te. Louvamos o Teu nome pela semana que Tu nos deste e pela semana que chega. Louvamos o Teu nome por cada pessoa que está aqui. Sou Teu servo, usa-me, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. A gente vive um mundo um pouco... Pode sentar. A gente vive um mundo hoje um pouco não, né? Totalmente louco, né? A gente vê coisas que... Eu tenho 40 anos, mas que eu digo assim, há 20 anos eu nunca veria uma história como essa, né? Como se fala lá no sertão, né? A inversão das coisas, né? A gente diz, está chovendo para cima e o poste está urinando no cachorro, né? É o inverso das coisas que está acontecendo. A gente vive hoje um mundo louco porque a gente nasce, né, cresce, se desenvolve, cresce para produzir e para consumir. A gente vive um mundo louco hoje onde o respeito às pessoas, né, o respeito aos processos, o respeito aos valores são coisas que deixam a gente não vê hoje. Você pega um metrô, entra uma senhora de 80 anos, um menino está lá de 15 anos, olhando para ela e olha para ela e não se sente incomodado de dar o lugar a ela, né? E a gente vê também outras coisas, a gente vê muitas situações que deixam a gente assim preocupado, né? A prosperidade do mal, a prosperidade do ímpio, a prosperidade de coisas assim. Ao mesmo tempo, o conhecimento, né? O ser humano avançou tanto, que ele hoje se julga capaz, né, se julga o grande responsável da sua própria vida, das coisas que acontecem na sua vida. Eu conheço tanto que eu posso determinar o resultado que a minha vida pode dar, né? Então a gente vê muita gente, não, eu vou fazer a minha vida assim, quando eu tiver tantos anos eu faço isso, quando tiver tantos anos eu faço aquilo, eu vou casar, daqui a 2 anos eu tenho um filho, depois eu tenho mais 2 filhos, tenho outro filho, e aí vai. O nível de conhecimento que nós temos hoje nos leva a ter esse tipo de ilusão que a gente tem completo e total controle da nossa vida. E, quando chega o dia mau, a gente vê que nada disso é verdade, né? Quando chega aquele dia em que o nosso planejamento não deu certo, aquele dia em que aquela expectativa que a gente tinha em determinada ação não deu certo, aquele investimento que a gente fez não deu certo, toda aquela obra que nós realizamos atrás de um resultado não chega, aí nós somos profundamente abalados e impactados e percebemos que nós não temos controle total da nossa vida. Nós não temos controle total da nossa vida.
E é em meio a isso, a uma realidade como essa, que Asaf escreve o Salmo 77. No Salmo 73, o anterior a esse, ele começa a questionar o porquê que o povo que não teme a Deus, um povo que não acredita em Deus, prospera e ele não. Quem é Asaf nesse cenário? Né? Asaf é um mestre de canto, né? Ele tem a vida dele foi quase toda dentro do reinado do rei Davi, né? Quando tem uma cena interessante lá em 2 Samuel, quando a Arca da Aliança volta para Jerusalém, que é uma história que tem que Davi sai dançando, recebendo a arca na cidade. Asaf é um dos meninos que corta ali o cerco dos soldados da segurança do rei Davi, e se abraça com Davi e começa a celebrar junto com ele. E Davi conhece esse homem que é sensível, que gosta de celebrar os feitos de Deus com a arte, com a música, com o canto. E ele vai, durante todo o reinado de Davi, Davi sempre acessa ele, e quando Davi pensa em construir o templo para ser a morada de Deus, né, lá colocar a Arca da Aliança, é Asaf que ele convoca para ser o mestre de canto nesse processo. Só que nesse processo daí, Asaf fica muito feliz, porque é ele que vai conduzir o processo de louvores e adoração a Deus, mas Deus dá um ponto na história. Diz: olha, Davi, você participou de muitas guerras, a paz que existe hoje é por conta da sua luta, mas a sua mão está muito suja de sangue. Muitas pessoas morreram pela sua espada, então não vai ser você que vai edificar a casa para mim, mas vai ser o seu filho Salomão. Então, aquele sonho que Asaf tinha, aquele desejo que ele tinha de estar nesse momento tão bonito, tão glorioso, na verdade, não chegou às suas vias de fato. Então, o que acontece? Por tradição, né, a turma dos levitas, quando chega à idade madura, já adulta, eles, os seus 60 anos por aí, eles são convidados a uma aposentadoria, né? Então Asaf vai e fica ali triste, né, se acomoda em sua casa, e quando a gente para de trabalhar e para de atuar de verdade, já a cabeça da gente começa a pensar coisas, né? E Asaf não foi diferente disso. Dentro da humanidade dele, ele viveu esse momento difícil. E lá na sua reflexão, dentro da sua casa, ele começou a perceber, lá o Salmo 73 fala isso, ele começou a perceber que um ímpio prosperava, que um ímpio tinha mais saúde do que ele, que um ímpio cada vez ficava mais forte e mais rico, que um ímpio tinha filhos homens e ele não tinha. Ele começou a fazer assim: poxa, como é que pode? Como é que pode eu, que sou um homem que luto para ter uma vida digna, uma vida santa, eu que não sujei as minhas mãos com o pecado, minha vida não prospera e a do ímpio prospera. Né? E isso trouxe ele para um estado de depressão e de muita angústia. Angústia que, como fala a leitura que nós fizemos, levou ele a ter crises profundas, de não conseguir dormir, coisas que nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Ele não conseguia dormir porque os pensamentos consumiam o tempo dele, tirava o sono dele. Por quê? Ele se questionava: por que acontece isso? Eu que caminho no caminho direitinho e não prospero, e o cara vai e faz o mal e prospera. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ele não encontrava respostas para esses questionamentos e cada vez mais se afundava nisso. Ao momento que ele não encontrava respostas, ele também criava situações na sua mente, né? Situações na sua mente. Mais à frente na leitura, você vai ver que ele começa a se sentir rejeitado por Deus, né? Rejeitado por Deus. Você vê lá nos versos que diz assim: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Verso 8. Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Ele começa a questionar e não ter respostas para isso.
E isso é uma realidade que vive muito, acontece muito na vida de cada um de nós. Se a gente parar, fechar os olhos e meditar, você vai ver, em alguma situação você levou aquele questionamento, é aquela promoção no trabalho, que você era a pessoa mais certa para receber aquela promoção e não recebeu. É aquele trabalho que você era a pessoa mais qualificada para assumir aquela vaga e você não assumiu. É aquele investimento na relação emocional que você fez e que você ama e que você vai e na hora H a menina ou o menino diz, olha, não é você, é aquela outra pessoa, e você olha, poxa, aquela menina que eu amo tanto se juntou com aquele camarada, puxa vida, eu sou trabalhador, eu estudo, tenho perspectiva de futuro, mas ela quer aquele camarada. É um negócio difícil. Quantas vezes a gente não chega a uma situação como essa e começa a se perguntar por que ele e não eu, por que ela e não eu? Não é verdade? Então, essas situações são situações que afligem a gente, que tira o nosso sono, que tira a nossa alegria, que tira o nosso ânimo e a nossa esperança. E aí, quando a gente tem uma noite como essa, que a gente não consegue dormir, a gente acorda no outro dia, parece que passou a noite carregando pedra. Não é? Parece que passamos a noite em profundo trabalho, pesado, porque a gente não consegue conciliar o sono. Uma angústia como essa nos tira a paz, porque a gente começa a questionar realmente, e esses questionamentos começam a minar a nossa fé, a crer que Deus pode intervir na situação em que nós nos encontramos. E nesse momento também, Asaf começa a viver um saudosismo da sua juventude. Ele começa a pensar no seu passado, não como um pensamento que deve animá-lo para a frente, mas começa a lembrar do passado e sentir saudade do passado. Quando eu era jovem, eu conseguia isso. Quando eu era jovem, eu estava na presença do rei. Quando eu estava jovem, eu fui convidado para dirigir a adoração no templo que ia surgir. Quando eu era jovem, quando eu era jovem, quando eu era jovem. Então, a gente tende a buscar o passado, nas lembranças do passado, não para animar a gente, mas a gente busca as lembranças do passado para degrenir o presente. Meu presente não presta, o meu futuro, pior ainda. E a gente acalenta e aprofunda mais ainda a nossa situação de angústias. Geralmente, nesses momentos, chegam aquelas pessoas que, em vez de colocar a gente para cima, bota a gente mais para baixo ainda, né? Aquele anjo do mal que chega lá, rapaz, isso que tu está vivendo, realmente, vê? Que nem sempre o que acontece de errado, o estado de vida que a gente vive, e que passa, as provas que a gente passa, é fruto do pecado, é fruto de situações. Às vezes a gente está lá com a vida íntegra, mas os problemas chegam, o dia mal chega, e quando o dia mal chega, parece que todo o mal conspira para que aquele dia seja o pior dia. Não tem aquele dia que a gente acorda, poxa, bom seria que eu não tivesse acordado hoje, só tivesse acordado amanhã, né? Porque que dia difícil, que dia difícil. E chega aquelas pessoas que dizem, olha, você está assim é porque você está em pecado. Você está assim é porque você não fez isso, não fez aquilo outro. Lembra muito aqueles amigos de Jó, que era mais amigo do mal do que amigo dele, né? Que ficava lá imputando uma culpa sobre ele que verdadeiramente ele não tinha. Todo mundo conhece a história de Jó aqui, que ele passou uma prova muito grande, mas não havia dolo na vida dele. E quando chegam essas pessoas, realmente, em vez de nos animar, elas nos colocam mais para baixo, e a gente fica meio que sem expectativa, né? Quantas pessoas não estão a pá de cal nos nossos sonhos, nos nossos desejos? Ao invés de dar luz, né? Em vez de dar luz, olha, esse caminho não vai ser legal por causa disso, toma este caminho daqui. Não, eles chegam e nos tiram totalmente a esperança e a expectativa que a gente tem de que as coisas melhorem, e em vez de trazer a luz, traz mais trevas para aquele momento que a gente está vivendo. Então, diante disso, o que a gente deve fazer, né? O que a gente
percebe que Asaf vai e como é que ele sai dessa história? Primeiro, ele reconhece que tudo que ele está vivendo, muitas das situações que ele ficou pensando, era fruto, na verdade, da sua própria mente, né? Ele estava ali envolvido naquela depressão profunda, naquele questionamento de ver o mal prosperando, e ele que caminha com Deus, não vê as coisas acontecendo positivamente, mas ele percebe que muito daquilo que ele criou era fruto da mente dele. E ele reconhece que isso é fruto da mente dele. Uma outra situação que a gente deve buscar é se afastar dessas pessoas pessimistas, né? Porque quando a gente está com um problema, sempre chega, como eu falei, aquela pessoa que vai e dá aquela palavra que não nos consola nem nos anima. E nesse momento em que a gente está frágil emocionalmente, a gente deve se afastar dessas pessoas. E que a gente sabe quem são essas pessoas, né? Isso é muito comum essas pessoas chegarem até a gente ou falar por outras pessoas, a gente ficar sabendo. E que nem sempre a situação que a gente passa, quando as coisas não começam a dar certo, é um sinal de que tudo vai dar errado, né? Então, por exemplo, existia um jovem que, de uma maneira muito estranha, ele manuseava um violino. E na época em que se tocava música de outros compositores, ele trocava as suas próprias músicas, ao invés de aprimorar sua técnica. O seu professor o qualificou como sem esperança como compositor. Sabe quem era essa pessoa? Beethoven. Um certo jovem foi despedido pelo editor de um jornal por falta de ideias. Ele foi à falência várias vezes, mas ele persistiu naquilo que ele queria. E sabe quem era essa pessoa? Era Walt Disney. Um professor disse a um jovem que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. E sabe quem era essa pessoa? Thomas Jefferson. Acaba que inventou essas lâmpadas. Essa não, né? Uma semelhante a essa. Um homem que teve mais de 1000 invenções registradas. Teve um pesquisador que disseram para ele assim: olha, a sua tese de doutorado foi considerada irrelevante. Alguns anos depois, ele seria expulso da Escola Politécnica de Zurique. Veja, sabe quem era esse homem? Era Albert Einstein. Existia um jovem que foi em cima, persistindo em suas ideias, com um espírito muito empreendedor. Ele foi à falência 5 vezes, antes de ser bem-sucedido no seu empreendimento. Sabe quem era esse homem? É Henry Ford, né? Um homem que criou a produção de carro em escala. Existia um jovem pesquisador, inventor, que ele trabalhou durante muitos anos numa ideia. Quando ele conseguiu concluir aquele produto, ele levou para uma empresa, ofereceu àquela empresa, e o pessoal olhou e disse: olha, isso daí está fora do padrão de qualidade que a gente quer. Ele voltou para a universidade, já maduro, foi humilhado, passou pelo que a gente chamou de bullying, né? Foi humilhado porque era um senhor no meio de um pessoal muito jovem e que uma mente muito brilhante, pensando nas coisas, pensando na coisa, todo mundo rindo dele, mas ele passou 2 anos, conseguiu aprimorar o seu produto, levou para a indústria novamente, a indústria disse: olha, agora está no padrão ok, vou comprar os seus produtos. Começa a Segunda Guerra Mundial. O que acontece? A fábrica dele é quase que totalmente destruída na Segunda Guerra. Ele desanimou? Não. Inventou, faltou. Teve uma escassez muito grande de combustível. Esse homem adaptou um motorzinho a uma bicicleta e pegou as joias da esposa, empenhou, conseguiu dinheiro, colocou aquilo dali, começou a desenvolver, mandou
15.000 cartas para 15.000 lojas no seu país, pedindo apoio financeiro para desenvolver esse produto que ele inventou, que começou a ter muitos pedidos, e aí o que acontece? Ocorre um terremoto no seu país e a sua fábrica, mais uma vez, foi destruída. E aí o que acontece? Ele desanimou? Não. Ele reconstrói e começa de novo. Esse homem se chama Shoichiro Honda, que é o pai dessa grande empresa que a gente vê hoje dos carros, das motos da Honda. Então, meu irmão e minha irmã, as coisas, chegam alguns momentos na vida da gente que as coisas são difíceis de verdade, muito difícil. É aquele sonho que a gente tem que não chega, é aquela palavra, aquela resposta que a gente precisa e não chega do jeito que a gente quer, é aquele negócio que a gente precisa fechar e não fecha, é aquele concurso que a gente está estudando há anos e não consegue passar, é aquele concurso que a gente está esperando que abra as vagas, que abra e ele abre e a gente não passa e a gente é lançado num momento de desalento, desencanto. Mas preste bem atenção nisso. Deus, ele reverte estas coisas. Deus reverte estas coisas. Teve uma personalidade aqui em Recife que ele dizia assim: Soli, quanto mais negra for a noite, se anime, meu irmão e minha irmã, porque quanto mais densa for a noite, maior é o sol que vai nascer ao amanhecer. Então a gente passa, porque a vida é assim, a Bíblia diz, ó, vai chegar o dia mau. E nesse dia mau a gente tem que estar com a fé em pé e crer que Deus cuida de todas as coisas. Né? Lá em Isaías diz assim, olha, mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu não me esquecerei de você. Então a gente precisa confiar nisso porque as coisas acontecem. De fevereiro para cá, a gente no Instituto recebeu uma série de notícias que deixou a gente angustiado. Aquela coisa queimando, olha, a gente possivelmente vai acontecer isso, possivelmente vai acontecer aquilo. Chegou um parceiro nosso muito estratégico e disse, olha, a situação na empresa está muito difícil, olha, nós possivelmente não vamos emplacar isso, possivelmente nós não vamos apoiar esse projeto, estamos com muita dificuldade, meu Deus, a gente fica lá, né, na angústia, Jesus, e vamos entregar a Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Aí quando chega de uma semana para cá, a mesma mulher que trouxe as notícias tão difíceis, liga, olha, aquela situação que a gente falou, na verdade, aquele recurso a gente vai ampliar em mais tantos mil. Né? Aquela situação que estava, não está mais. E a gente começa a olhar assim, Deus está no controle de todas as coisas. É fácil descansar quando o dia mau chega? Não é fácil. Não é fácil. É fácil você dormir quando aquela resposta que você precisa não chega? Não é fácil. Não é fácil. Mas isso é um exercício contínuo. Descansar em Deus não é aquela coisa que da noite para o dia você... Estou descansando em Deus, né? Estou descansando em Deus e você goza a paz. Isso é um exercício contínuo, porque a vida ela é dinâmica. Nós não somos seres finitos, acabados. Nós somos uns seres em constantes mudanças, em constante aperfeiçoamento. Nós vamos estar completos e acabados quando partirmos dessa para melhor, quando estivermos no reino com o Pai. Mas enquanto estivermos aqui, é um processo de crescimento constante. E que a gente tem que aprender com as situações, com as circunstâncias. E que é esse aprendizado que nos faz gozar paz diante da adversidade. Você vê, eu escutei uma história recentemente de um problema que teve dentro de um avião, que o avião teve aquele pane, né? Eu passei, a primeira vez que eu voei de avião, o avião pegou uma turbulência que eu quase quebrava os braços da cadeira, né? Porque eu me segurei assim, aquele negócio, bate para cá, bate para lá, eu disse, misericórdia, primeiro dia, né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, José disse, e aí, meu irmão, cheguei na graça, viu? Porque eu fiquei com muito medo, E aí, nessa turbulência que teve, que não foi comigo, nessa história que eu estou contando, todo mundo ficou muito nervoso e um menino lá, jogando game, né, no celularzinho dele, e todo mundo naquele nervosismo, que ele corre, se amarra para cá, se amarra para lá, e ele calmo. E depois o pessoal chegou e disse, como é que você consegue manter a calma num negócio
numa angústia dessa que todo mundo estava vendo aqui. Eu disse, não, meu pai é o piloto, eu confio nele. Então, minha gente, Deus caminhou entre a gente. Jesus se fez carne conosco e andou aqui. E viveu os problemas dentro da sua época, dentro do seu contexto, viveu. Lutou, passou por provas e se saiu bem. Ele, como homem, se saiu bem, ele é o nosso maior exemplo. Nós podemos também sair. Agora é confiar e exercitar essa confiança em Deus. Crer, fazer o que cabe a nós fazermos, não é? Porque muitas vezes a gente também fica lá deitado em berço esplêndido, esperando, né, que caia do céu, né, que chegue a caminhoneta com a feira, né, que chegue o crédito no banco, a cartinha, ó, você tem lá tantos mil no banco para usar como quiser. Né? Às vezes a gente quer passar e não estuda, é um processo. A gente tem que fazer a parte que nos cabe. Né? Todas essas pessoas que eu falei, elas conseguiram chegar aonde chegaram, foi testando, foi exercitando a inteligência, muitos deles a própria fé, confiando que Deus toma conta de todas as coisas. Aquelas coisas que a gente não entende, a gente não entende. Não entende. E a gente não deve estar se questionando, olha, isso, se eu não entendo agora, um dia Deus vai me dizer. Aí as experiências que eu vejo é que lá na frente, você lembra do que aconteceu com você no passado. Assim, meu Deus do céu, se eu tivesse feito aquilo, olha o que teria dado. Se eu tivesse assinado aquele contrato, olha onde eu estava. Se eu tivesse ido para aquele lugar, imagina o que tinha acontecido. Às vezes Deus dá aquele livramento e a gente não se percebe. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é essa. Confie. A prova, o dia mal acontece e chega, não é uma nem duas, chega muitas vezes durante a nossa existência. Mas isso chega para aprimorar a nossa fé, chega para aprimorar a nossa sabedoria de viver, de saber lidar com as situações. Essa sabedoria desse viver chega não só para a gente, mas para a gente passar também a experiência para outras pessoas. Quantas pessoas não chegam aqui e dizem assim, meu irmão, você vai compartilhar um problema e chega lá, meu irmão, eu estou passando por isso. E aquela pessoa inspirada por Deus e pelo Espírito chega e diz assim, meu irmão, minha irmã, eu passei por uma prova semelhante a essa. E eu fiz assim, e Deus honrou e eu estou aqui hoje. Trilha esse caminho, minha irmã, meu irmão, trilha esse caminho. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Então, creia, meu irmão, o momento mal chega, mas ele passa. Tá certo? Então, Deus abençoe a cada um de vocês, que a gente tenha uma semana abençoada e que a gente possa acreditar profundamente que Deus cuida de cada um de nós, do jeitinho que nós somos, dentro das nossas especificidades. Cada um aqui é diferente um do outro e Deus sabe a prova e a luta de cada um, que cada um passa de forma individual e nos acode de forma individual e pessoal. Amém?